Oi, eu sou a Gabi Ometo, escritora de fantasia e leitora voraz, e vocês estão em mais um Diário de uma Escritora, onde eu venho aqui semanalmente, às vezes eu pulo uma semana, para contar como está sendo a minha vida de escritora independente, contando meus altos e baixos, e no momento a gente ainda tá no alto, né? Saímos de uma grande baixa e por enquanto não caímos de novo. E esse mês voltamos à rotina, dividindo CLT e vida de escritora, e pela primeira vez, vida de universitária. Vai dar certo? Tem que dar, não tem outra opção, eu vou equilibrar os três, não tem como eu abrir mão de uma das coisas, infelizmente. Então, sem mais enrolações, para esse vídeo não ficar longo, vamos às metas. Começando pela meta de escrita, eu quero escrever 11.640 palavras, que são 330 palavras por dia, exceto nesses 3 primeiros dias do mês, que eu ainda estou de férias. E eles são 800 palavras. Eu consegui escrever sexta, não consegui escrever sábado, e vou tentar escrever hoje. Ainda estou bem atrasada na minha meta, pelo que aconteceu o mês passado. Mas acredito que eu vou recuperar, porque é muito mais fácil eu conseguir escrever mais de 330 palavras do que escrever mais de 800. Eu tô vendo que eu tô me dando muito melhor em escrever pouca quantidade do que sentar e escrever muita. É uma droga, né? Eu sei que eu falo, gente, foca em revisão, mas irrita quando eu não escrevo muito bem. Mas faz parte, gente, o importante é manter essa meta bem constante. Eu terminei a primeira revisão do primeiro livro da Princesa. Meu Deus, que confusão, né? Quanto nome de livro. Faltou só um capítulo que eu preciso escrever, mas eu vou escrevendo ao longo dos fins de semana. E como ele é lá por 40 e poucos, não tem perigo, tem bastante tempo. E a minha meta para essa revisão é chegar à página 270. Ou seja, durante a semana eu preciso revisar 8 páginas e fim de semana 10. Essa é uma revisão um pouco mais... Um pouco não, né? Bem mais rápida do que a primeira, porque essa eu foco mais na narrativa, em como estar escrito, nas palavras que estão sobrando, nas palavras que estão faltando, talvez em uma palavra melhor. E antes eu tinha uma fase que eu chamava de busca, que era onde eu procurava todas as palavras que não agregam tanto no texto, que são vícios, por exemplo, palavras terminadas com mente, arregalou os olhos, que é um vício meu, não importava, que é outro vício, palavras que deixam seu texto mais pobre, achar, pensar, ser. Então eu tento diminuir essas palavras. Antes eu ficava na busca, eu achei muito difícil, então eu comecei a colocar um asterístico em cada palavra. E eu tô testando, por enquanto dá certo. É irritante porque algumas palavras elas não são esse grupo de palavras que são problemáticas, mas eles aparecem. Então, por exemplo, ser, algumas palavras aparecem porque ela tem ser, embora não seja do verbo ser. Mas faz parte, gente, não vai ter uma solução perfeita, mas o importante é que essa está me ajudando. Eu adiantei, eu pulei um passo, quer dizer, eu pulei o passo, parece que eu cortei ele, né? Mas eu integrei 2 passos juntos e por enquanto tá dando certo. Referente à próxima publicação, eu decidi que vai ser em outubro, tá? A primeira versão da correção chegou pra mim quinta-feira e eu já terminei de corrigir ela ontem. Dei assim um super speed pra adiantar meu dia hoje, porque era pra ser hoje pra mim terminar. Tenho que avisar a revisora pra ela passar uma segunda leitura. Já fui atrás da capa, fui buscar orçamento, não me responderam ainda, mas tudo bem. E, gente, eu preciso ir atrás do mapa. Eu já fui atrás do mapa, mas ele sumiu, então tem que ir atrás, ver a que passo estamos. E é isso, gente, o mês por enquanto tá controlado. Mas é o 3º dia do mês, né? Então, gente, eu não vou descobrir como conciliar a vida CLT, escritora e faculdade, porque eu fui demitida. Mas tudo bem, tá, gente? Tô super de boa, assim. Meu Deus, assim, libertação. Vocês vão falar por quê, gente? Nunca falei mal do trabalho por aqui. Então, eu falei, mas eu cortei na edição. Você vai como já assistem. Gente, não deixa a provas pra se ferrar. Já se passou uma semana? 2 semanas? Caramba, passou um tempinho já, né? Eu ainda tô tentando voltar, criar uma rotina. Tanto que eu não gravei nesse meio tempo. Vergonha pra mim, tá? Mas vou voltar. Tudo atrasado. Tudo. Hoje eu tava dando mais uma ajeitadinha nas minhas metas, porque atrasou tudo, o que não faz sentido, né, gente? Porque agora eu tenho tempo. Mas eu ainda estou tentando me localizar nesse mundo, então. Escrita tá atrasada, revisão tá atrasada, ainda não escrevi aquele capítulo que falta. E é isso, gente. Vou aproveitar um pouquinho minha vida desempregada e depois procurar emprego, né? Porque agora a gente não tem graninha pra
investir em livro. Eu ainda não consegui criar uma rotina. E isso tá me incomodando muito. Não tô totalmente improdutiva, mas eu não estou tão produtiva quanto eu queria. Na verdade, eu não tô nada produtiva. A única coisa que saiu muito bem foi a faculdade desse mês. E o resto meio que eu não consigo criar uma rotina e isso tá me deixando um pouco louca. Um exemplo é esse roteiro que foi escrito há, sei lá, uns 15 dias. E eu não gravei. Por quê? Não sei. Mas, cara, é parte. Esse foi um mês um pouco diferente, um pouco estranho. Teve reviravoltas, né? Comecei o mês demitida, terminei o mês na praia. Tá tudo bem, gente. O mês seguinte vai ser melhor. Acho que vai ser um pouco mais calmo. Acredito eu. Então, por conta disso, não só a praia, tá? A praia foi uma gotinha no meio da merda que aconteceu. Tá tudo atrasado. A revisão tá vários dias atrasadas. Eu já tava vindo, tentando me recuperar. E detalhe muito importante. Antes de eu ir da praia, eu estava doente. Então, a última semana de agosto, eu não fiz nada, porque eu estava doente na cama, morrendo de dor de garganta, e depois eu fui pra praia. Muito responsável, não é mesmo? Então, cara, atrasou muito. Mas assim, muito. Não fiz o capítulo extra que eu deveria. Eu tô no capítulo 26 de 46, eu tô na página 160 e era pra mim estar no tipo 210, 230. Então foi um gap bem grande. Aí o problema é pro próximo mês. Vulgo esse mês que eu tô gravando, né? Porque atrasos, não é mesmo? Mas essa situação toda, o atraso, não é porque a história tá ruim, mas coisas externas. Porque é muito engraçado, porque eu comecei falando, meu Deus, essa história está uma merda, eu odeio essa história, eu quero apagar tudo, escrever do zero. E hoje eu vejo que ela tá muito boa, ela tá incrível, gente, eu tô amando cada segundo dessa história. Eu amo o enredo, eu amo os personagens, eu amo o romance que tá crescendo entre eles. É estranho falar, mas eu virei fã da minha própria história. E é bem legal o arco de, meu Deus, tá uma bosta, tá uma horrível. Olha, não tá tão ruim aqui, tem umas partes que dá pra salvar. Tá meio ruim aqui. Cara, eu tô amando. Então, tá sendo uma experiência bem gostosa, mesmo atrasada. Já na escrita, né, do meu livro 3 dessa trilogia, né, lembrando pra quem tá perdido, estou revisando o livro 1 e escrevendo o livro 2, e se tudo der certo em 2026 eu publico todo mundo. Então, antes da semana da doença, tava sendo um pouco frustrante, porque era um vai e volta, tipo, eu estava com uma quantidade de palavras muito atrasadas, mas eu lá recuperava um pouco, algo acontecia e eu retrocedia, então tava nessa coisa que parecia que eu tava patinando e não tava saindo do lugar. Tava muito incomodada. Agora, depois dessa semana que eu não fiz nada, caos, né? Porque tô muito atrasada, sabe? Não sei o que fazer. Acontece. Essa era uma história que era para ter terminado em junho ou julho, não me recordo dos 2 meses. Mas como março, abril e maio eu tive aquele momento péssimo, atrasou e agora vai atrasar mais. Eu tô bem tranquila quanto a isso. Geralmente eu estaria surtando, mas, cara, honestamente, teve esses 3 meses horríveis que eu não consegui escrever. A hora que eu tava começando a me recuperar, veio esse mês que eu tô totalmente confusa, não sei o que fazer da minha vida. É bom ter um planejamento, é bom ter uma meta a seguir, mas você tem que olhar pra ela e ver o momento de você mudar ela, você dar mais tempo. Você não tá trabalhando numa meta que você precisa chegar ou algo ruim aconteceu. Não, você colocou essa meta. Se você tirar, se você estender, o máximo que vai acontecer é você atrasar o seu cronograma do ano. Mas não é o fim do mundo, sabe? Você precisa respeitar o seu tempo. Porque, cara, se você ficar surtando porque você não vai conseguir, não vai dar certo. E é claro que existe a diferença de essas coisas aconteceram, eu não tive controle, imprevistos acontecem, do que eu passar todo esse tempo procrastinando, sem nada pra fazer, com preguicinha. Aí eu estaria meio puta comigo mesma, porque afinal, seria culpa minha, mas não, fiquei doente, teve aquele problema pessoal em julho, teve aqueles meses horríveis que eu não consegui escrever, que foi horrível. Então tudo isso, praia é a única coisa que eu não me culpo, tá, gente? Nossa, mas eu fui, assim, a consciência tranquila pra praia, nossa, que delícia. Sabe, são momentos e a gente tem que entender eles. Dito isso, cara, atualmente eu tô no capítulo 33 do livro. Eu tô estimando que ele vai ter uns 40 e poucos, eu ainda não terminei a escaleta. Tenho que começar a correr atrás dela também, pra saber mais ou menos com mais exatidão quanto eu vou ter, né, de capítulos. Mas essa série inteira vai ser um grande camalhacinho. E ao mesmo tempo que eu falo, meu Deus, o livro físico vai ficar tão lindo, eu falo, meu Deus, para pagar esses livros, eu tô desempregada, eu não tenho mais tanto dinheiro para investir neles.
caos. Caos, caos, caos. Mas é um caos, cara, que eu amo, por mais que agosto não foi o mês que eu tava imaginando que foi. Eu não vou dizer que foi um mau mês, tirando a semana que eu fiquei com dor aí, realmente, gente, não gosto de ficar doente, não gosto de ter dor de garganta. Tirando esses 5 dias horríveis, cara, foi um mês bom, confuso, estranho, caótico, mas foi um bom mês. E é isso, nem sempre as coisas vão ser como planejado, às vezes as coisas vão surtar muito. Tivemos uma demissão, uma doença e um final de semana na praia. Vamos torcer pra setembro ser mais feliz. E eu estou aqui, ó, enrolando, vocês notaram. Então me conta aqui nos comentários como foi o mês de vocês. Espero muito que o mês tenha sido um pouco mais calmo que o meu. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei que ajuda bastante. Se inscreve no canal pra você não perder nenhum dos vídeos, porque agora essa desempregada aqui tem tempo para gravar. Ela só precisa tomar vergonha na cara e fazer isso, o que vai acontecer, né? Tá tudo bem, a gente tem um mês ruim, mas depois a gente faz o quê? Levanta, bate o pó na roupa e segue em frente. Não percam nenhum dos vídeos que estão por vir. Vão me seguir nas minhas redes sociais, que agora eu não tenho mais desculpa pra sumir. Estou lá quase sempre. Finais de semana são um pouco complicados. 5 dias por semana eu tô aparecendo, tô contando um pouquinho do que tá acontecendo, do que eu tô... Eu ia falar do que eu tô lendo, mas eu não tô lendo. Eu vou mostrar... Gente, rotina de leitura tem que voltar. Tô novamente me enrolando. E, gente, não se esqueçam de conhecer os meus livros, se vocês ainda não conheceram. Todos os links vão estar aqui na descrição, tanto disponível pelo Kindle Unlimited, quanto pela compra do e-book. E se vocês forem comprar o e-book, comprem usando o meu link, que a Amazon paga uma comissão pro canal, que ajuda bastante, e vocês não são cobrados nada mais por isso. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!